temática que envolveu o meu estudo de doutorado esteve vinculada às juventudes, à pesquisa na escola envolvendo uma política educacional do estado do Rio Grande do Sul. E o problema de pesquisa, mais especificamente, tentou responder a pergunta de que forma o seminário integrado possibilitou a articulação entre experiência escolar e juvenil, de modo a enfrentar a crise de sentidos do ensino médio. O Canário é um professor de Portugal e ele trata a questão da crise da escola como um processo de mutação e não como um processo de crise. E para essa explicação, então, ele traz a escola das certezas, que esteve vinculada ao momento histórico do século XX, onde se tinha uma escola das elites. E a escola das promessas, então, após a Segunda Guerra Mundial, foi uma escola que atendeu a todo o público, com uma expansão quantitativa do acesso à escola. Só que essa expansão quantitativa não encantou a todos, né? Então se passou a enfrentar a escola das incertezas. Essa evasão e essa repetência ainda tem números bastante elevados. Podem estar relacionados a fatores internos e externos à escola. Esse não foi o foco da investigação, mas muitos jovens narraram alguns fatores, como, por exemplo, a aproximação entre o cotidiano da escola e o cotidiano fora dela, questões relacionadas à necessidade de estar no mercado de trabalho e não poder atender a demanda e a necessidade de estar na escola. E outra questão também bastante importante é as questões de escuta, os espaços de escuta na escola. E esse distanciamento entre o que algumas escolas oferecem e as expectativas das juventudes. Porque a gente tem que estar considerando que existem muitas juventudes, né? E não apenas uma única forma de ser jovem. A investigação envolveu toda a região de abrangência da 4ª Coordenadoria Regional de Educação. A gente desenvolveu a pesquisa com este estudo exploratório dos questionários realizados junto aos 400 jovens estudantes. Essa foi a primeira etapa. Na sequência, foram realizados grupos focais. Uma outra metodologia utilizada foram entrevistas semi-estruturadas com 3 gestores administrativos pedagógicos. Essa pesquisa ela teve como matéria-prima as palavras dos jovens. Algumas palavras, algumas expressões, os conceitos sensibilizantes, eles nos mostram, por exemplo, narrativas dos jovens voltadas a ir e nunca perguntar as coisas. Então, o pouco espaço para o questionamento, a curiosidade espontânea um pouco deixada de lado. As questões relacionadas ao tempo da escola e ao tempo passado, ao tempo futuro e aos novos horizontes, as expectativas dos jovens com relação aos seus projetos de vida, narrativas relacionadas à realidade de fora da escola que não fecha com a realidade de dentro da escola, estudantes que se aproximam e se identificam muito com professores mais jovens, né, demonstrando uma linguagem juvenil próxima, conceitos sensibilizantes como a bolha colorida, que a vida não é só a escola, que a escola também faz parte da vida, mas tem tantas outras situações, tantos outros espaços de aprendizagem que também podem ser explorados. Eles usam a narrativa assim como uma sensação de se sentir preso, com 2 viseiras, direcionando o olhar apenas para um foco. Então, acho que nesse sentido é importante que a gente possa estar viabilizando outros espaços, aproximando as juventudes com a realidade, com o cotidiano, explorando esses espaços de escuta, de curiosidade, de expectativas.
O Seminário Integrado procurou, então, aproximar a pesquisa como princípio pedagógico do cotidiano da escola, promover a articulação e a problematização com as ideias, com as curiosidades dos jovens, como expectativa que o Seminário Integrado envolvesse, de fato fizesse jus a esse nome, né, Seminário Integrado, e envolvesse todas as áreas do conhecimento na realização de investigações a partir de temáticas. E essas temáticas, então, seriam oriundas das curiosidades dos jovens estudantes. É justamente essa aproximação, esse movimento que a pesquisa mediada pelo trabalho pedagógico oportuniza via curiosidade espontânea, essa curiosidade ingênua, essa curiosidade que para Paulo Freire é a matriz do pensar. Então, de que forma o Seminário Integrado oportuniza esse movimento que desloca, né, da curiosidade espontânea, da curiosidade ingênua e se movimenta para uma curiosidade crítica. Os jovens abordaram questões voltadas a diversas temáticas, desde temáticas mais vinculadas a questões de saúde, como por exemplo alimentação, drogadição, sexualidade, gravidez na adolescência, até questões voltadas para aprendizagem, reprovação na escola, a relação da saúde com a prática de atividades físicas, enfim, inúmeras temáticas de acordo com as curiosidades deles. Talvez o enfoque do Seminário Integrado, pela via da pesquisa, não tenha aproximado os jovens estudantes da curiosidade epistemológica, mas com certeza viabilizou um deslocamento dessa curiosidade espontânea para a curiosidade crítica, ou seja, possibilitou um afastamento da ingenuidade, com aproximações para a criticidade desses jovens estudantes, viabilizados pela pesquisa. É claro que se a gente pensar em todo o território do estado do Rio Grande do Sul, diferentes situações foram vividas, né, no espaço no Seminário Integrado. Então, conforme a forma como os jovens experienciaram esta proposta, os resultados foram mais positivos, né? Outras formas, até de condução, de mediação dessa proposta, não repercutiram em resultados tão positivos. Mas as narrativas dos jovens nos mostram que esse foi um espaço bastante importante, como um espaço para pensar, para fazer outras coisas, para aproximar estudantes das suas experiências juvenis com as suas experiências de escola. Então é importante que tenhamos nas escolas guardiões, né, dessa proposta de pesquisa.